Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para o colégio para a gente continuar as nossas aulas à distância. Espero que esteja todo mundo bem aí, família de todo mundo esteja tranquilo, todo mundo continue fazendo o nosso isolamento social para a gente voltar de novo o mais rápido possível para as nossas atividades, tá? Na semana passada a gente começou a trabalhar o segundo reinado, né? Falei para vocês um pouco da política interna do segundo reinado, de toda aquela conturbação política que vem desde ainda do período regencial, com o Partido Liberal, o Partido Conservador disputando o poder político no Brasil. Essas conturbações, elas cessam em 47, quando a gente tem a criação do parlamentarismo às avessas, lá que vai fazer o quê? Vai lá, ora Partido Liberal, ora Partido Conservador, lá no gabinete, governando junto ao Dom Pedro. Isso gera o quê? Uma estabilidade política, graças a essa alternância de poder no gabinete. Começamos a falar da política externa do segundo reinado, falando da questão crística, o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. E agora a gente vai entrar na Guerra do Paraguai, uma das maiores guerras da história da América do Sul, uma das mais violentas, se não a mais violenta, e na minha opinião, uma das maiores vergonhas da nossa história, tá? E no finalzinho vocês vão entender o porquê que para mim essa é uma das maiores vergonhas da história do Brasil. O Paraguai, a Guerra do Paraguai é uma guerra travada entre a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Guerra essa que se estende dos anos de 1864 a 1870, tá? Mas Adina, você está falando que a gente tem então três países, e aí entre os três a gente tem as duas maiores potências da América do Sul, que são Brasil e Argentina, que se unem ao Uruguai para chutar o Paraguai, para entrar em guerra contra o Paraguai. Pô, você tá louco os caras, né? Mais ou menos, a gente está falando no final de uma guerra que durou 6 anos, tá? Uma guerra de 6 anos, obviamente, não foi uma guerra tão fácil de ser vencida assim, tá? Mas também a gente não está falando do Paraguai de hoje. A gente não está falando do país aqui do lado que a gente vai lá comprar muamba e que só vive praticamente de muamba, tá? Esse Paraguai subdesenvolvido ou em desenvolvimento, Esse Paraguai de hoje, pobre, ferrado, um dos piores países, economicamente falando, que fique muito bem claro, da América do Sul, nessa época, nada mais era do que a maior potência econômica da América do Sul. Era o único país industrializado na América, com a exceção dos Estados Unidos da América. Então, para e pensa, temos 2 países industrializados aqui, no século XIX. Tá? Falando da América inteira, pega lá do Canadá até aqui na ponta do Chile, 2 países industrializados. Um, Estados Unidos, lá na América do Norte, o outro é do Paraguai. Tá? Vocês sabem muito bem que nós ainda vivemos do quê? Da produção de café, aqui que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? O Brasil ainda continua lá com a produção, com o seu produto rei, com a exploração somente de matéria-prima. Tá? Diferentemente da gente, Portugal vai passar por todo um processo de industrialização, que se começa com a família França, tá? Augusto de França e Rodrigo de França, pai e filho, tá? Augusto de França foi o primeiro presidente paraguaio a dar um impulso, ou o primeiro grande impulso no processo de industrialização paraguaio. O que o Augusto vai fazer? O Augusto, a primeira coisa que ele faz é fechar o Paraguai, tá? Fechar o Paraguai o quê? Fechou as fronteiras paraguaias, transformou o Paraguai num feudo, entre aspas, tá? Paraguai fecha tudo, fechou as fronteiras, não vamos mais fazer importação e exportação de porra nenhuma com lugar nenhum, a gente vai viver sozinho. Fazendo o quê? Agricultura em larga escala. Mas como que ele criou um desenvolvimento tão grande no setor agrícola? Ele vai fazer um programa de reforma gigantesco de reforma agrária no Paraguai. Ou seja, ele vai simplesmente acabar com todas as grandes propriedades, ele vai desapropriar todas as grandes propriedades e fazer de fato um programa sério de reforma agrária, redistribuindo a terra por praticamente toda a população. Não se esqueça que a gente ainda está falando de um país que vive basicamente de agricultura, tá? Então, a população toda paraguaia praticamente vive da agricultura. Só que como todos os países, como aqui no Brasil, como todos os países praticamente do mundo,
mundo, a gente tinha uma concentração das terras somente naquela elite aristocrática, tá? Aquela elite de basicamente 2, 3% da população, que tem lá 100% das terras e os outros 97, 98% trabalha para esses 2, 3% enriquecendo. Nada diferente do que a gente tem hoje dentro do modo de produção capitalista. Mas o Augusto, ele teve uma visão a longa. E, gente, não estamos falando de socialismo aqui não tem absolutamente nada a ver, até porque o objetivo deles era fazer o quê? Industrializar e fazer com que se desenvolvesse economicamente, pesando o modo de produção capitalista ainda, o Paraguai. Mas, para isso, ele vai sim fazer um sistema de reforma agrária que é muito ligado ao socialismo, mas não tem nada a ver ainda nesse momento aqui, tá? Principalmente com o Paraguai. Então, o Augusto faz o quê? O Augusto fecha o Paraguai, e faz um sistema de redistribuição de todas as terras, tá? Sistema de reforma agrária, redistribui a terra e você tem o quê? Um crescimento, um aumento gigantesco da produtividade agrícola no Paraguai, um aumento da produtividade que gera um lucro interno cada vez maior, até chegar um momento que ele faz o quê? Reabre as fronteiras e começa a fazer o quê? Exportar produto agrícola, gerando muito lucro. O excesso de produção é cada vez maior. E por que o excesso de produção é cada vez maior? Porque agora o Adnan não é mais um peão que trabalha lá, né, pro fazendeiro para ganhar a porra de um salário mínimo. O Adnan agora, tudo aquilo que o Adnan produz é lucro para o Adnan, que vai vender para o comerciante, que vai vender para o fulano, que vai vender para o ciclano, e até mesmo fazer o quê? Exportar esses produtos. Então, quanto mais eu produzo, mais eu vou ganhar. E eu vou querer fazer o quê? Produzir pra cacete. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. E eu, se eu estou trabalhando para alguém, importa se eu produzir isso ou se eu produzir isso, o meu salário continua o mesmo, tá? Então, dentro do sistema de reforma agrária feito pelo Augusto de França, gera um aumento da produtividade, gera um aumento de produção, que obviamente vai gerar um aumento de lucro do Estado, tá? O Augusto, mais para frente, ele acaba sendo substituído pelo filho dele, Augusto de França, que dá o segundo grande passo nesse processo de industrialização, tá? Por quê? O pai dele primeiro gerou o quê? Gerou um processo de enriquecimento do Estado, de fortalecimento econômico do Estado paraguaio, tá? O Paraguai agora ele tem o quê? Dinheiro, tá? Tem dinheiro, já tem dinheiro para começar a fazer inclusive o quê? Investimento e desenvolvimento tecnológico, até mesmo de importação de máquinas da Inglaterra, máquinas dos Estados Unidos e assim por diante. Estão trazendo maquinário para cá. Mas uma coisa faltava para caramba aí no Paraguai, o quê? Mão de obra qualificada. Por quê? Porque aqui no Paraguai, como aqui no Brasil, praticamente não existiam universidades, tá? Aqui no Brasil tinha a USP já nessa época, praticamente a única universidade do país, tá? No Paraguai não tinha nenhuma universidade. Então, qual foi a grande sacada do Rodrigo de França? Eu preciso ter mão de obra qualificada, não adianta nada eu ter lá um desenvolvimento econômico na área agrícola, até mesmo um processo de mecanização da área agrícola, que isso também vai acontecer, como ocorreu na Revolução Industrial em todos os países que passaram por ela, não vai ser diferença aqui, né, no Paraguai. Agora, eu preciso do quê? De mão de obra qualificada. Como que eu vou formar mão de obra qualificada? Então imagine o seguinte, vocês estão aí no terceiro colegial, eu vou chegar lá pro Igão, chegar lá pro Gustavo, chegar lá para Amanda, chegar lá fulano, você quer estudar aonde? O que você quer fazer da vida? Você quer fazer faculdade do quê? Eu, Rodrigo de França, presidente paraguaio. Você vira para mim e fala assim, presidente, eu queria ir para Harvard estudar engenharia mecânica. Beleza, você vai para Harvard, vou pagar todo o teu curso em Harvard, tua estadia em Harvard, o governo do Paraguai vai financiar todo o teu estudo, com uma condição: a hora que você se formar, você faz o quê? Você vai voltar para o Paraguai, você vai trabalhar no Paraguai e você vai ajudar a criar mais mão de obra qualificada, tá? E eu estou falando, ele não vai fazer isso com 1, 2, 3, ele vai fazer isso com milhares de paraguaios, tá? Ele vai investir um processo em larga escala de formação de mão de obra qualificada, fazendo o quê? Criando bolsas de estudos internacionais para os paraguaios irem estudar fora, se transformar numa mão de obra qualificada e voltar para o Paraguai e introduzir não só aquilo que eles aprenderam, mas também formarem mais mão de obra qualificada. Então, tanto o Augusto quanto o Rodrigo, né, a família França, esses dois caras, eles criam praticamente o processo de industrialização paraguaia, tá? O Augusto
faz lá a reforma agrária, gera um processo de enriquecimento do Estado. Esse processo de enriquecimento do Estado, né, acaba gerando um enriquecimento que é voltado para a industrialização. Essa industrialização começa a desenvolver, mas chega um momento que ela sente o quê? Uma necessidade de mão de obra qualificada, que vai ser resolvida através de quem? Do seu filho, do Rodrigo, que primeiro manda a galera lá para fora e posteriormente também vai fazer o quê? Investimento na criação de universidades dentro do Paraguai. Tanto ele quanto Solano Lopes. E esse nome aqui, muito mais do que o Augusto e o Rodrigo, para vestibular esse nome vocês têm que guardar, tá? Porque o Solano Lopes é o presidente paraguaio na época da Guerra do Paraguai. Ele é o presidente que vai ter praticamente na mão dele esse Paraguai agora desenvolvido, esse Paraguai industrializado, esse Paraguai maior potência econômica da América do Sul. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Maior potência econômica da América do Sul, tá? Perdia na América para quem? Para os Estados Unidos, tá? Só que o Paraguai, a partir do momento que ele começa a industrializar, ele se torna uma segunda concorrente da Inglaterra. Do mesmo jeito que eu falei para vocês na aula passada da questão Christie, a questão Christie ela foi gerada pelo quê, gente? Ela foi gerada por uma insatisfação da Inglaterra pelo Brasil diminuir a sua importação de produtos ingleses e começar a aumentar a importação de produtos norte-americanos, lembra? E isso vai gerar o quê? O ciúminho lá da coroa inglesa, que manda o Christie para cá com uma treta com Dom Pedro, e a gente tem acabou o rompimento das relações diplomáticas. Tudo isso fator econômico, por a gente estar importando mais produtos norte-americanos do que os ingleses. E por que a gente passou a importar mais produtos norte-americanos? Porque os produtos norte-americanos, primeiro, eram mais baratos do que o inglês, porque os Estados Unidos está muito mais próximo da Inglaterra. O frete era muito mais barato. Além do que a gente tinha vários tratores econômicos com os Estados Unidos, né? Troca, os caras compravam o nosso café, a gente comprava produto norte-americano, por exemplo. Lembra lá, na semana que vem a gente vai falar do café, né? Vocês vou brincar uma hora com vocês, eu vou falar assim, pensa lá em filme de faroeste, né? Eu sei que vocês não são muito mais na época de assistir filme de faroeste, eu curto pra caramba até hoje. Filme de faroeste, o que os caras faziam? Os caras cavalgavam o dia inteiro, saiam nos tiros, babá. De repente, a hora que o cara baixava o sol, o cara descia do cavalo, fazia uma fogueira e fazia duas coisas, feijão e café. Vocês acham que o café era produzido aonde, esse café que os caras do faroeste tomavam? Lá no século XVII, no século XVIII e século XIX nos Estados Unidos. Era café produzido no Brasil. E o café ia para lá em troca do quê? Em troca dos produtos que a gente comprava norte-americanos. Tá? Do mesmo jeito que a gente passa a comprar produto norte-americano por ser mais barato, galera, pensa, o que é mais barato? A gente comprar produto inglês, produto norte-americano ou produto paraguaio que é produzido aqui do nosso lado? Qual que é o valor do frete do produto que vem lá dos Estados Unidos? Qual o valor do frete do produto que vem lá da Inglaterra? Qual o valor do frete para nós brasileiros de repente? E aí você pode pegar, estou dando exemplo, o Brasil, esquece o Brasil, até porque o Brasil vai ter as rixas com o Paraguai, mas pega aí Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, todos os países da América do Sul vão ou começariam a se transformar em consumidores da indústria paraguaia. E isso fazia com que o maior interessado em indústria, qual a maior potência econômica industrial dessa época, ficasse puta da vida? Os ingleses, tá? Então eu estou aqui no segundo fator já, né, os fatores da Guerra do Paraguai. O segundo fator que está aqui na lousa para a gente, o primeiro, que a gente está conversando aqui, o interesse português, o interesse inglês, desculpa. A Inglaterra, ela vai, vamos dizer assim, estimular o Brasil a entrar em guerra contra o Paraguai. Mas porra, Dina, você acabou de falar da questão triste que o Brasil tinha rompido as relações diplomáticas com a Inglaterra. Como a Inglaterra, como qualquer outro país, como qualquer outro indivíduo, a partir do momento que o interesse dela é ser amiguinha do Brasil, ela volta a ser amiguinha do Brasil, tá? Então aquele rompimento das relações diplomáticas, ela acaba a partir do momento que a Inglaterra ela tem interesse em fazer principalmente um estímulo do Brasil a entrar em conflito com o Paraguai, ou a Inglaterra e o Uruguai posteriormente também, tá? Mas o primeiro fator, que eu dei uma pulada aqui na sequência que está na lousa, galera, tá? É a relação do Brasil com os países latinos. E aí se dá principalmente na interferência brasileira dentro do governo uruguaio. Primeira coisa, galera, vamos voltar lá para as aulas de geografia de vocês. Bacia do Prata.
O que é a Bacia do Prata? A Bacia do Prata é formada por 3 rios: o rio Paraguai, o rio Uruguai e o rio Paraná, tá? Vocês devem ter estudado muito com o Márcio isso na geografia. A Bacia Platina é hoje responsável por boa parte, já foi até por 80, 75, 80, 90% da nossa produção de energia elétrica. E tem muitas hidrelétricas construídas nessa bacia hidrográfica, tá? Nessa época, tá, a gente não tem ainda, usinas hidrelétricas, tá? A Bacia do Prata ela era utilizada principalmente para fazer escoamento de produção agrícola e produção industrial, tá? Adinão, o que tudo isso tem a ver com a Guerra do Paraguai? Lembra que eu falei para vocês que o Paraguai se industrializou? O Paraguai se industrializou, só que o Paraguai tem um problema. Qual? O Paraguai não tem saída para o mar. Então imagina um país que passou por todo um processo de desenvolvimento econômico, de processo de industrialização, que tem sua economia estabilizada, que já está começando a fazer o quê? A exportar os seus produtos. Eu não tenho mar. Olha que legal, eu não tenho nenhuma saída para o mar. Não existe saída para o mar no Paraguai. Se vocês pegarem o mapa do Paraguai aí, vocês vão ver que o Paraguai, toda a volta do Paraguai é terra. Então por onde que o Paraguai exportava? Pela Bacia do Prata. Mas como assim, Adinão? Os navios que atravessam o Atlântico, os navios que vão viajar por aí, conseguiam navegar nesses rios? Não, óbvio, eram navios menores, tá? Só que o Paraguai, com o Solano Lopes, ele fez um acordo com quem? Com o Uruguai, muito antes da guerra, tá? Qual o acordo entre eles? O Solano Lopes, ele alugava o porto de Montevidéu, tá? Ou seja, a parte do porto de Montevidéu era usado pelos paraguaios para fazer o seu processo de exportação. Então os paraguaios produziam lá no Paraguai, escoavam a sua produção, né, pela Bacia do Prata, pelos rios Paraná, Paraguai, Uruguai, como eu estava falando agora, até chegar no porto de Montevidéu. Chegou a Montevidéu, exporta, seja lá para onde eles estão vendendo, tá? Então existia um acordo entre Uruguai e Paraguai para ser feito esse processo de exportação. Isso deixou 2 países da América do Sul puto da vida, tá? Quem? Brasil e Argentina. Por que eles ficaram putos? Galera, literalmente ciúminho, tá? A Argentina e o Brasil começaram a ficar enciumados com o crescimento e desenvolvimento econômico do Paraguai. Porque os dois, nessa época, disputavam o quê? A hegemonia econômica, política, diplomática da América do Sul, tá? De repente o Paraguai começa a fazer o quê? Crescer, aquele paísinho daquele tamanhinho começa a se desenvolver muito mais que a Argentina, muito mais do que o Brasil economicamente, porque eles tiveram uma visão que nós brasileiros não tínhamos tido, que os argentinos não tinham tido, porque enquanto a gente está aqui com produção agrícola, né, os argentinos lá no gado, a gente também, tanto nos Pampas quanto lá no Pantanal, já com produção, né, que a gente viu lá nas entradas e bandeiras, já com produção de gado também nessa região, mas tudo isso é o quê? Tudo isso é produção de matéria-prima. O lucro, a gente já discutiu isso já, o lucro de um produto industrializado é muito maior, porque o valor agregado em tecnologia e o caramba 4, que a gente já discutiu um monte, e não vou voltar nisso agora para não prolongar demais a aula, é muito superior ao lucro que a gente tem com soja, com café, com açúcar, com pau-brasil, que a gente já estudou, e assim por diante, tá? Então, o crescimento paraguaio acaba gerando, vamos dizer assim, uns ciúmes, tá? No Brasil e na Argentina, só que muito mais no Brasil. E esse ciúminho brasileiro vai fazer com que o Brasil interfira na política interna uruguaia. Como assim? Lá no Uruguai, o presidente, nessa época, havia feito o acordo com o Solano Lopes, tá? Era um presidente que não se dava muito bem, né, diplomaticamente com o Brasil e a Argentina, até porque ele era parceiro do Paraguai, parceiro do Solano Lopes. E como todos os países do mundo, existia uma oposição política contra ele no Uruguai também. O que o Brasil faz? O Brasil literalmente financia um golpe de Estado no Uruguai, tá? A gente financiou um golpe que derruba o presidente do Uruguai e coloca no lugar desse cara o quê? Um novo presidente, logicamente, paga pau das aspirações, dos interesses do Brasil e dos interesses da Argentina. Tanto que quando é substituído o presidente do Uruguai depois desse golpe, adivinha qual que vai ser a primeira decisão, o primeiro ato desse novo presidente do Uruguai? Ele vai romper as relações com o Solano Lopes, tá? E aí, o que aconteceu?
O Uruguai, com o Augusto, com o Rodrigo, com o Solano, fizeram todo aquele processo de industrialização, e a hora que o bicho está pegando, que eles conseguiram exportar, usando a bacia do Prata, com acordo do Uruguai, os caras foram lá e cortaram, tá? A economia do Uruguai ia pro saco. Por quê? Porque eles estão produzindo pra caralho e não tem como fazer o quê? Escoar sua produção. É nesse momento que o Solano Lopes coloca em prática esse processo de expansionismo. Porra, Dinan, então quer dizer que o Solano Lopes ele inicia um processo de expansão territorial porque a gente provocou. Sim, mas isso não quer dizer que esse processo não aconteceria de qualquer forma, tá? Porque esse projeto já existia há vários e vários anos, tá? Esse era um processo que iria naturalmente acontecer hora ou outra. Essa interferência do Brasil aqui no Uruguai, simplesmente vai adiantar as aspirações expansionistas do Solano Lopes, que sempre teve o projeto de abrir uma saída para o mar do Paraguai, tá? Sair do Paraguai até o Oceano Atlântico. Quando acontece a intervenção política no Uruguai, substitui então o governo uruguaio e o presidente do Uruguai rompe o acordo, as relações com o Solano Lopes inicia seu projeto de expansão territorial, invade o Brasil e invade a Argentina ao mesmo tempo, tá? Isso em 1864, e é nesse momento que a gente tem o início da Guerra do Paraguai, tá? Porra, Dinamo, você já pulou para as consequências? Já pulei para as consequências, até porque a guerra em si, apesar de a gente ter 6 anos de guerra, vai ser uma guerra que praticamente a gente vai ter o Brasil, o Uruguai e a Argentina se unindo, criando o que vai ficar conhecido como a Tríplice Aliança, tá? E a Tríplice Aliança vai esmagar o Paraguai. E quando eu falo esmagar o Paraguai, eu não estou exagerando. Até porque aqui eu coloquei para vocês destruição, entre aspas, total do Paraguai. Porra, Dinamo, como assim destruição total do Paraguai? Tudo o que o Augusto, o Rodrigo e o Solano fizeram, acabou, tá? Todo esse país desenvolvido, esse país industrializado, esse país rico que a gente estava falando, que se formou aqui com esses três, vai voltar a ser o Paraguai de hoje, tá? Ou vai, melhor, se transformar no Paraguai de hoje. Por que destruição total do Paraguai? Toda a indústria paraguaia foi destruída, todo o processo de reforma agrária foi desfeito, né, pelo Brasil, melhor, pela Tríplice Aliança que venceu a guerra, mas o mais importante de tudo, e aí eu falo para vocês lá do comecinho da aula, que para mim essa é a maior vergonha da nossa história, tá? A gente matou nada mais, nada menos do que 75% da população paraguaia. 75%, tá? Tem historiadores, né, que falam que mais de 90% da população masculina do Paraguai foi morta na Guerra do Paraguai, tá? Então o que sobrou no Paraguai, gente? Mulher, idoso e criança, só. A população masculina paraguaia foi toda morta na guerra. Existe um quadro muito famoso da guerra, pintado por um pintor brasileiro, não vou me recordar o nome dele agora, chamou Quadro dos Meninos, ou a Guerra dos Meninos, desculpa, a Batalha dos Meninos. De um lado está o exército brasileiro, do lado está o exército paraguaio. Adivinha por que chamou a Batalha dos Meninos? Porque só tinha criança no exército paraguaio, porque todos os homens, todos os adultos já tinham morrido, tá? E como é que o Brasil continua essa guerra? Por que o Brasil continuou uma guerra sabendo que o outro lado já não tinha mais adultos, já não tinha mais homens, já não tinha mais soldados para lutar nessa guerra? Porque do mesmo jeito que a gente teve o Bin Laden desaparecer, nos Estados Unidos caçando o Bin Laden que nem um louco no mundo inteiro até encontrar o Bin Laden no buraco, aconteceu a mesma coisa com o Solano Lopes, tá? E o Solano Lopes, como o Bin Laden e vários outros líderes por aí, e pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui puxando o saco de Bin Laden, falando bem de Bin Laden, pelo amor de Deus, e nem do Solano Lopes, tá? Estou falando de fato histórico, beleza? Do mesmo jeito que o Bin Laden desapareceu, o Solano também desapareceu, e como o Bin Laden, o Solano também era amado pela sua população, tá? O cara, juntamente com o Augusto e o Rodrigo, fez um país pobre, fudido e ferrado se transformar numa das maiores potências do mundo. Você vai gostar de um governante desse? Ou você vai gostar dos nossos governantes que só fazem merda desde que a gente, né, se conhece por gente, um atrás do outro? Então imagina, enquanto não encontrasse o Solano Lopes, o Dom Pedro virou e falou: a guerra não acaba, ela só acaba o dia que o Solano se entregar ou o dia que ele for morto, tá? E a população paraguaia fazia o quê? Ela escondia o Solano Lopes, ela ajudava a esconder, protegendo o Solano Lopes. Isso vai fazer com que a guerra
se estenda por um período muito maior do que existia a necessidade de se estender. Por mais que a gente tinha uma insistência, né, do líder do exército brasileiro aqui, né, nessa fase final, vamos dizer assim, da guerra, que era o Duque de Caxias, né, pedindo praticamente, implorando para o Dom Pedro para acabar com a guerra, enquanto não foi encontrado Solano, a guerra não acabou. E isso gerou praticamente a dizimação da população paraguaia, tá? Então, quando a gente estuda nazifascismo, que a gente fala do Hitler, de campos de concentração, que exterminaram os judeus para todo quanto é lado, quando a gente fala do Stalin, né, que assassinou milhares e milhares de soviéticos lá depois da Revolução Russa, Dom Pedro não foi muito diferente. A gente tem a nossa mancha da nossa história, que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ela é escondida por aí. Porque se a gente pegar os livros de história, se vocês pegarem a apostila de vocês, não vai lá estar escrito que a gente matou 75% da população paraguaia, lá não vai estar escrito que 90% dos homens adultos do Paraguai foram mortos na guerra, e assim por diante. Gente, isso não é guerra, isso é extermínio, tá? Você matar 90% da população masculina de um país, venhamos e convenhamos, é exterminar um país praticamente, é você quase acabar com uma raça, tá? Bom, mas além da gente ter então como consequência da guerra a destruição praticamente total do Estado paraguaio, a gente vai ter um fortalecimento também do mercado econômico inglês. Por quê? Porque a Inglaterra tinha aqui na América do Sul seu maior concorrente, o Paraguai. O concorrente dele foi destruído, fortalece novamente. Até mesmo as relações entre Brasil e Inglaterra se fortalecem nesse momento, tá? Elas haviam sido rompidas lá, a gente está se aproximando dos Estados Unidos, mas de repente acontece o quê? A gente dá um passo para trás e se aproxima da Inglaterra novamente. Por quê? Porque é a Inglaterra que vai emprestar dinheiro para a gente, vai mandar armamento, vai mandar suprimento para a gente lutar na Guerra do Paraguai. Ou seja, eles tinham interesse, eles botaram o dinheiro na nossa mão, os otários ir lá e matar a população paraguaia e acabar com o desenvolvimento econômico do Paraguai. O que a gente ganhou com isso? A gente ganhou tudo isso, ó. O Paraguai ficou 60 anos pagando dívida externa para a gente. Enquanto isso, a nossa dívida externa, que já nasceu com o nosso processo de independência, que a gente estudou lá atrás, aumentou ainda mais. O Paraguai, além de destruído, além de ter uma população dizimada, vai ficar pagando dívida de guerra para o Brasil até os anos 30, quando a gente tem a ascensão do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas perdoa a dívida paraguaia, tá? Só para a gente fechar, a gente sempre gosta de dar um exemplo de como ficou o Paraguai pós a guerra. Vocês lembram de uma música, lógico que não é do tempo de vocês, eu era criança quando essa música tocava em tudo quanto era rádio, minha mãe ouvia todo santo dia, aquela galopeira que o cara grita, galopeira, e vai embora. Olha só a letra: fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Quem que eram esses caras? Esses caras eram os tropeiros brasileiros, que faziam o quê? Tropeiros, os caras que levavam o gado de uma região para outra e passavam toda pela região dos Pampas, ali Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, e os caras sempre passavam por onde? Por Assunção. Por quê? Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Puteiro. O Paraguai virou o puteiro da América do Sul. Por quê? A população masculina morreu, todos os adultos. A indústria foi destruída. A agricultura foi para o saco. Sobrou um monte de mulher, um monte de criança. Como é que essas mulheres vão sustentar seus filhos? Prostituição. Literalmente. Por isso que eu falo para vocês que para mim essa é uma das maiores vergonhas da nossa história, tá? Então, hoje foi o dia da gente estudar então a Guerra do Paraguai. Importante para vocês verem os fatores, a interferência brasileira aqui no governo do Uruguai, o interesse inglês, guardar o Solano Lopes principalmente aqui e as consequências da guerra. Beleza, galera? Semana que vem a gente volta. Beijo para todo mundo, boa semana, até mais!